Salve, moçada! Resumão de hoje é História do Cerco de Lisboa, de José Saramago. Chega aí! Vamos lá então, a ficha técnica do livro é um romance, tá certo? Pertence ao estilo de época que podemos chamar de literatura contemporânea. O narrador é em terceira pessoa. O tempo ele é bifurcado, parte da história remete a 1147 e parte da história aos anos 80 de Portugal, e o espaço obviamente é Portugal, especialmente Lisboa, como o próprio título está a nos informar, beleza? Então vamos resumir primeiramente o enredo do livro. Você tem, para começar a história, um revisor de textos, um revisor de editora, muito simples, muito humilde, chamado Raimundo Bem-vindo da Silva, tá legal? E ele tá revisando um livro de história sobre o cerco de Lisboa. Aqui já podemos apresentar, né, contexto histórico que envolve esse evento, né? O cerco de Lisboa foi a retomada da Península Ibérica pelos cristãos lá no ano de 1147, né? A Península Ibérica estava dominada pelos mouros, tá certo? E daí o rei Dom Afonso Henriques vai conseguir reconquistar, é o processo da reconquista de Portugal e especialmente de Lisboa, retomada aos mouros pelos portugueses. Essa expulsão dos mouros se dá com o auxílio dos cruzados. Você lembra lá daquele tema das cruzadas, né? Que iam para a Terra Santa e houve várias cruzadas. Então aqueles partícipes da segunda cruzada, passando por Portugal, acabaram auxiliando nessa reconquista dos portugueses, expulsando os mouros de Lisboa e da Península Ibérica, beleza? Esse é o contexto histórico. O livro que o Raimundo está revisando é a respeito desse fato histórico. Entretanto, quando o Raimundo começa a revisar o livro, ele percebe que o livro era cheio de erros, cheio de falhas, cheio de anacronias, né? Informações erradas. Não se mencionava que os almohadens, que eram os religiosos que faziam as orações da manhã, que convocavam os mouros a levantar pela manhã, eram cegos. Essa informação não consta no livro. Há uma diferença de calendários entre o calendário cristão e o calendário mouro, e isso também não era citado no livro. Então ele vai ficando puto, entendeu? De ser mais um livro de história, repetindo as mesmas coisas, sem nenhum porte novo, sem nenhum estudo, né, diferenciado, e ainda com erros. E aí o que ele vai fazer, cara? Ele mete no meio do livro um não. Ele intervém, ele interfere na narrativa e na própria história, né? Exatamente na frase que diz: os cruzados auxiliaram os portugueses a expulsar os mouros, ele mete um não. Os cruzados não auxiliaram os portugueses, tá certo? E manda o livro, termina a revisão e manda o livro. 13 dias depois, tá, o pessoal da editora chama o Raimundo, né? Fala: ô velho, que coisa, hein? Que M que você fez, cara? Olha só aqui. Daí é uma reunião que aparece lá o diretor de produção, que é o cara que sempre quer vender mais livros, não pode perder tempo e prazos, né? O diretor literário, que é um cara que já pensa mais no aspecto, obviamente, né, artístico das obras, né? E uma mulher que ele não conhecia,
que ele era um freela, né? Ele trabalhava esporadicamente na editora, né? Mas essa mulher, e de vez em quando lá trabalhava em casa, mas essa mulher ele nunca tinha visto na editora. Bom, os caras falam assim, olha, nós percebemos que esse teu erro não foi desatenção, foi um erro deliberado, proposital, você escreveu, né, com bastante força, com bastante veemência a palavra não sabemos por que você fez isso, você é um cara tão legal, você era um funcionário tão conceituado entre nós, mas enfim, o livro já foi impresso, o livro não pode agora, não podemos perder todas as cópias que já foram impressas e nós publicamos o livro com uma errata, beleza? Só que a partir de agora você vai ter essa moça, essa senhora que vai lhe acompanhar, que vai fazer a revisão das suas revisões, beleza? E aí ele vai acabar conhecendo essa mulher. Essa mulher, né, trabalha para a editora, vai ser uma espécie de coordenadora, supervisora do Raimundo. Ela se chama Maria Sara e quando os outros saem, ela entrega a ele um livro. Ela fala assim, esse aqui é o teu livro, é o único exemplar que não saiu com a errata, que não saiu com a correção, que vai ficar com o teu não. Então esse é o teu livro e eu proponho que você escreva um livro. Escreva um livro em que os cruzados realmente não auxiliaram os portugueses na expulsão dos mouros. Eu acho que você tem talento, você pode escrever. E daí o Raimundo sai, né, todo feliz, tá certo? E ele vai para casa pensando nas razões pelas quais agora ele escrevendo um livro, que agora vai ser uma espécie de ficção, né? Que levaria os mouros a não ajudar os portugueses. Aí ele pensa, né, no clima, né, os caras não gostarem do clima, indo embora, uma peste, mas daí seria uma mentira. Ele não queria uma mentira, ele queria uma ficção, né? E daí ele acaba encontrando essa razão. A razão seria na hora do discurso do rei, né, Dom Afonso Henriques, conclamando os cruzados a auxiliarem os portugueses, né, ele dizendo que não há dinheiro para ser pago aos cruzados. Tá? E daí ele já começa a reescrever a história com um toque pessoal. Ele torna a fala do rei mais popular, né? O rei falando com os mouros, né? Nós que cá vivemos neste cu de mundo, não temos muito dinheiro a vos oferecer. E nesse sentido, né, os cruzados, sem receber o dinheiro, vão acabar se negando, no livro do Raimundo, a auxiliar os portugueses. E a narrativa agora ela vai trabalhar em zigue-zague. Ora você vai ser transposto à história do Cerco de Lisboa, que o Raimundo está reescrevendo, e ora você vai ser transportado para a história do próprio Raimundo e da sua relação com a Maria Sara, né? Os dois começam a se conhecer e começam a se apaixonar. Raimundo recebe uma ligação de Sara, né, nesse momento, perguntando se ele está escrevendo o livro, e ele diz que está escrevendo. Ela fala, se você não estivesse, isso iria me decepcionar muito, beleza? Aí ele continua escrevendo o livro, vai citar, né, o famoso milagre de Euriques, que Dom Afonso com 300 soldados venceu os mouros, que eram em número muito maior, essa questão dos 300 que já remonta lá aos 300 de Esparta, né, cara, os 300 de Gideão, esse número 300 aí, né, tem várias histórias aí em relação a batalhas. Aí os cruzados no livro do Raimundo não aceitam ajudar, os portugueses vão embora, seguem para as cruzadas, para a Terra Santa, né, mas alguns cruzados ficam, como é o caso do cruzado Henrique, um alemão. Esse cara é importante, ele vai dar ideias para a tomada de Lisboa, e também ele tem uma barregã, uma concubina, né, que também vai ser importante na história. Muito bem, o Raimundo entrega as provas do livro a Sara, né, as primeiras provas, e rola um clima entre eles, né? Toca de leve uma rosa branca que tem na escrivaninha dela, né? Ela percebe isso, e daí na história que o Raimundo está escrevendo, ele cria um casal, o Mogame, que é um soldado, né, simples, humilde,
que é um personagem histórico, que na história de Portugal ele ajudou num outro episódio, que é a tomada de Santarém, cedendo as costas a um outro soldado chamado Men Ramírez, né? E ele começa a tomar destaque na história do Raimundo, né? Que ele está escrevendo, esse Mo Games, esse soldado vai ser importante. Transpõe de novo lá para a história do Raimundo. O Raimundo entrega uma rosa para Sara, eles se veem, né? E ele entrega uma rosa a ela. Voltando para a história de Lisboa lá, a tentativa de negociação entre portugueses e mouros não se dá e a guerra vai ser inevitável. Aparece agora uma personagem, a Ouroana. A Ouroana, que é essa concubina lá do cruzado Henrique. Né? E daí o que acontece na sequência é que o Raimundo está cada vez mais apaixonado pela Maria Sara, né? Ele até tem vergonha da mulher a Dias, da diarista, que trabalha na casa dele, né? Porque ele era sempre um homem solitário, um homem sozinho, né? E agora está todo, né, nervoso. Ele recebe uma ligação quando ele não está em casa e a mulher entrega lá, a mulher a Dias entrega o número do telefone. Ele acaba ligando para Sara e fala da sua falta de coragem de conversar com ela. Ela gargalha, né, cara? Bom, você é um homem adulto, você é um homem maduro e com esses medos, né? E o Raimundo acaba se declarando para ela, tá certo? Daí, galera, curtiu a primeira parte? Agora vai rolar a segunda parte, parte 2 do Saramago e o nosso grande História do Cerco de Lisboa. Acompanha aí, falou!